Já alguma vez sentiu que a sua própria força o está a abandonar? Lembra-se de quando carregar os sacos das compras do supermercado era uma tarefa simples? Ou de quando conseguia abrir um frasco de azeitonas sem pedir ajuda? Agora, por vezes, até levantar-se da sua cadeira favorita parece exigir um esforço extra. É uma realidade frustrante e, por vezes, assustadora ver o nosso corpo mudar. Muitos de nós resignamo-nos, pensamos que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Bebemos o nosso chá da tarde, talvez um chá de camomila ou cidreira, a pensar que estamos a fazer algo bom por nós, mas a fraqueza continua a instalar-se. E se eu lhe dissesse que o seu chá habitual pode não estar a fazer nada pela sua força muscular? E se existisse uma bebida simples, que pode preparar em casa, que realmente ajuda a nutrir os seus músculos e a devolver-lhe parte daquela vitalidade perdida? Neste vídeo, vamos desvendar não só essa bebida especial, mas também alguns hábitos alimentares incrivelmente simples que podem fazer uma diferença enorme na sua força e energia diária. Esqueça as soluções complicadas e os suplementos caros. Vamos falar de coisas reais, que pode começar a fazer hoje mesmo. Fique até o fim, porque o último hábito que vou partilhar é tão surpreendente e fácil que vai questionar-se como não pensou nisso antes. Vamos então começar com o coração da nossa conversa de hoje. Essa bebida especial que pode verdadeiramente apoiar a sua força muscular. Muitos de nós temos o hábito de beber um chá quente, especialmente ao fim do dia ou a meio da tarde. É um ritual de conforto, um momento de pausa. Mas e se pudéssemos transformar esse momento em algo muito mais poderoso? A bebida de que falo não é um chá exótico vindo de montanhas distantes, é algo que pode fazer na sua cozinha com ingredientes fáceis de encontrar. Pense nisto como um super batido ou um elixir de força, mas vamos continuar a chamar-lhe a nossa bebida especial para manter a simplicidade. O ingrediente principal aqui é a proteína. Sei que a palavra proteína pode fazer pensar em atletas e ginásios, mas a verdade é que, depois dos 60 anos, a proteína torna-se o nosso melhor amigo. O nosso corpo começa a ter mais dificuldade em construir e manter a massa muscular, um processo chamado sarcopenia. É por isso que sentimos essa perda de força. Combater isto não é uma questão de vaidade, é uma questão de independência. É sobre conseguir levar os netos ao colo, cuidar do seu jardim, ou simplesmente viver a sua vida sem limitações. A nossa bebida especial é uma forma deliciosa e fácil de dar ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa. A base pode ser um iogurte grego natural, que é muito mais rico em proteína do que o iogurte normal. Junte-lhe um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que estão cheios de antioxidantes para combater a inflamação que pode enfraquecer os músculos. Adicione uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais, cheias de fibra, gorduras saudáveis e, claro, mais proteína. E para um impulso extra, pode juntar um pouco de aveia, que lhe dará energia de libertação lenta para o resto do dia. Se quiser ir um passo além, uma colher de proteína em pó de boa qualidade, whey ou uma opção vegetal, pode transformar esta bebida num verdadeiro pilar da sua saúde muscular. Basta misturar tudo num liquidificador com um pouco de água ou leite e tem uma bebida cremosa, saborosa e incrivelmente nutritiva. Substitua o seu chá da tarde por esta bebida durante algumas semanas e preste atenção a como se sente. Pode notar uma pequena diferença na sua energia, uma sensação de maior saciedade e, a longo prazo, estará a dar aos seus músculos exatamente o que eles pedem para se manterem fortes. Pense no caso do Sr. Antônio, um vizinho meu de 72 anos. Ele queixava-se sempre de que já não tinha força para a sua horta. Começou a tomar uma bebida semelhante a esta todas as manhãs. Ele diz que, no início, não notou nada de extraordinário, mas ao fim de um mês, percebeu que já não se sentia tão cansado ao fim da manhã e que conseguia cavar a terra por mais tempo sem sentir as costas a queixar-se. Não é magia, é apenas ciência a funcionar de forma simples e prática. Dar ao corpo as ferramentas certas faz toda a diferença. E esta bebida é uma das ferramentas mais fáceis e eficazes que pode usar.
Não se trata de deixar de beber o seu chá de que tanto gosta, mas talvez de alternar, de pensar no que o seu corpo realmente precisa naquele momento do dia. Um chá de camomila é ótimo para relaxar, mas esta bebida é para reconstruir. É um ato de carinho para com o seu corpo, um investimento na sua futura independência e qualidade de vida. Portanto, da próxima vez que pensar em fazer uma pausa, pense no que essa pausa pode fazer por si. Pode ser um momento de conforto ou pode ser um momento de fortalecimento. A escolha é sua, e agora tem uma opção deliciosa para o ajudar a escolher a força. Agora que já falamos desta bebida poderosa, que é um excelente ponto de partida, vamos olhar para outros hábitos que, em conjunto, criam uma base sólida para a sua força. Porque a verdade é que não existe uma única solução mágica. É a combinação de pequenas coisas, feitas de forma consistente, que realmente transforma a nossa saúde. E o próximo hábito é algo que muitos de nós negligenciamos: prestar atenção ao magnésio. O magnésio é um mineral silencioso, mas absolutamente vital. Pense nele como o gerente de operações do seu corpo. Ele está envolvido em centenas de processos, mas um dos mais importantes é a função muscular. Quando não temos magnésio suficiente, os nossos músculos não conseguem relaxar devidamente. É por isso que muitas pessoas sofrem de cãibras dolorosas nas pernas durante a noite. Essas cãibras são um grito de socorro dos seus músculos a pedir magnésio. Além disso, o magnésio ajuda o corpo a produzir energia. Sentir-se constantemente cansado e sem forças pode não ser apenas da idade, pode ser uma deficiência deste mineral crucial. Felizmente, é fácil aumentar a sua ingestão. Alimentos como espinafres, couves, abacates, amêndoas e sementes de abóbora são riquíssimos em magnésio. Tente incluir uma mão cheia de amêndoas como lanche a meio da tarde, ou adicione um punhado de espinafres à sua sopa ou ao seu refogado. Até um quadrado de chocolate preto com mais de 70% de cacau é uma excelente e deliciosa fonte de magnésio. Pequenas adições que fazem uma grande diferença na forma como os seus músculos funcionam e se sentem. Outro hábito fundamental é a hidratação inteligente. Todos nós ouvimos dizer que devemos beber muita água, e isso é verdade. Mas para a função muscular, a pura e simples água pode não ser suficiente, especialmente se transpirarmos muito ou se o tempo estiver quente. Os nossos músculos funcionam através de impulsos elétricos, e esses impulsos dependem de um equilíbrio de minerais chamados eletrólitos, como o sódio e o potássio. Quando bebemos apenas água, podemos diluir esses eletrólitos. Uma forma muito simples de tornar a sua água mais eficaz é adicionar uma pequena pitada de sal marinho de boa qualidade e umas gotas de sumo de limão. O sal fornece o sódio necessário e o limão fornece potássio. Esta água com sal e limão não só o hidrata, como também reabastece os minerais que os seus músculos precisam para contrair e relaxar de forma eficiente. Não precisa de ser em toda a água que bebe, mas talvez 1 ou 2 copos por dia, especialmente de manhã, pode dar-lhe um impulso notável. E por falar em tempo, o quando come é quase tão importante como o que come, especialmente no que diz respeito à proteína. Muitas pessoas têm o hábito de comer a maior parte da sua proteína numa única refeição, geralmente ao jantar, com um grande bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O excesso é simplesmente desperdiçado. Para a manutenção muscular, é muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande dose à noite, tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Pode ser um ovo cozido ou um pouco de queijo fresco ao pequeno almoço. Ao almoço, uma porção de peixe, frango ou leguminosas. E ao jantar, uma porção mais modesta, talvez uma sopa rica com feijão ou uma omelete. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, ao seu corpo durante todo o dia, permitindo que ele repare e construa tecido muscular de forma muito mais eficiente. É como regar uma planta. Não lhe deita o regador todo de uma vez.
Dá-lhe um pouco de água de cada vez para que ela possa absorver. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Como pode ver, recuperar e manter a sua força não se trata de encontrar uma poção mágica, mas sim de adotar pequenos hábitos inteligentes que se acumulam ao longo do tempo. Falamos sobre a nossa bebida especial rica em proteína, sobre a importância do magnésio para o funcionamento muscular, sobre a hidratação inteligente com eletrólitos e sobre como distribuir a proteína ao longo do dia. Agora quero partilhar consigo o último hábito, aquele que lhe prometi no início. É algo que pode parecer contraintuitivo, mas que é fundamental: o descanso ativo. Muitas vezes, quando nos sentimos fracos ou cansados, a nossa primeira reação é sentarmos-nos e não fazer nada. Pensamos que precisamos de poupar energia, mas para os nossos músculos, a inatividade é o maior inimigo. O descanso ativo não significa ir correr uma maratona. Significa simplesmente incorporar movimentos suaves e deliberados no seu dia. Por exemplo, enquanto vê televisão, em vez de ficar completamente parado durante 1 hora, levante-se durante os anúncios e caminhe pela sala, ou faça alguns alongamentos suaves. Enquanto espera que a água para o chá ferva, faça alguns agachamentos apoiado no balcão da cozinha. Estes pequenos momentos de movimento enviam um sinal ao seu corpo de que os seus músculos ainda são necessários. Eles estimulam o fluxo sanguíneo, levando oxigênio e nutrientes essenciais para os tecidos musculares e ajudam a manter a flexibilidade e a amplitude de movimento. É uma mudança de mentalidade, de ver o movimento não como uma tarefa, mas como uma oportunidade. Cada passo, cada alongamento, é uma mensagem para o seu corpo a dizer: eu ainda preciso de ti, mantém-te forte. E a beleza disto é que não custa nada, não requer equipamento e pode ser feito em qualquer lugar. Estas pequenas mudanças, quando combinadas, criam um ciclo virtuoso. A bebida de proteína dá-lhe os blocos de construção. O magnésio e a hidratação garantem que os músculos funcionam corretamente. E o descanso ativo e a distribuição da proteína garantem que o corpo utiliza esses recursos da melhor forma. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha um hábito para começar esta semana. Talvez seja experimentar a bebida especial 3 vezes por semana. Ou talvez seja simplesmente lembrar-se de se levantar e andar um pouco durante os intervalos da televisão. Pequenos passos consistentes são muito mais poderosos do que grandes gestos que não consegue manter. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, a qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento, de transformá-la numa história de vitalidade, independência e alegria. Não se trata de voltar a ter 20 anos. Trata-se de ser a versão mais forte e saudável de si mesmo hoje, amanhã e nos anos que virão. Agora adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante? Tem algum truque ou segredo seu para se manter forte e ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E se quiser receber mais dicas como estas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, subscreva o nosso canal. É gratuito e ajuda-nos a continuar a criar conteúdo para si. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Viva a sua melhor vida em todas as idades.